Faltando uma semana para a Assembleia Geral dos Acionistas, o governo ainda não escolheu um nome para presidir a Petrobras e cogita adiar a votação marcada para a próxima quarta-feira. Ontem, após a desistência do economista Adriano Pires, que alegou conflito de interesses, o Palácio do Planalto ouviu mais um não do ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo, Décio Oddone. O nome da vez agora é Caio Paes de Andrade, secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que conta com o apoio de Paulo Guedes. O impasse pode dar sobrevida de até 40 dias ao general Joaquim Silva e Luna. E nessa terça-feira colocou em lados opostos os presidentes da Câmara e do Senado. Arthur Lira disse que vai propor ao Congresso mudanças na chamada Lei das Estatais, que, segundo ele, impede que especialistas no mercado de óleo e gás possam presidir a Petrobras. E você não pode partir da premissa de que um cara, porque dá assessoria no ramo privado a uma empresa privada, ele não pode assumir o comando de uma empresa pública, porque isso é desonestidade. Não. A regra, ela é difícil de ser cumprida porque ela foi feita para isso, para travar a Petrobras e ela se tornar isso que ela é hoje, causando esse inconveniente para todo o Brasil. Então, a partir daí, eu acho que há necessidade, sim, clara, de o Congresso se debater para ver a possibilidade de mudar alguns tópicos da lei das estatais, inclusive tratando claramente da privatização dessa empresa. Veja, a lei das estatais, de fato, tornou mais difícil a escolha de um presidente para a estatal, porque é alguém que não pode estar ligado diretamente a empresas do setor privado, como era o caso do Adriano. Mas a lei das estatais não está gerando, como disse o Lira, um inconveniente, né? Foi essa a palavra que ele usou? Um inconveniente para o país. Ela tornou a Petrobras uma empresa mais eficiente, que está lucrando bastante, gerando, portanto, dividendos, impostos, empregos aqui no Brasil, e é assim que uma empresa, no caso uma empresa de capital misto, tem de ser gerida. A lei das estatais foi criada exatamente para que não acontecesse mais a esculhambação que ocorreu no passado, com gerentes e diretores da empresa simplesmente saqueando a Petrobras. Tinha um gerente, como é que era o nome daquele sujeito lá, aquele gerente que tinha 90 milhões de dólares na conta? Você imagina, o cara desviou para ele um gerente. Pedro Barusco? Não. Procura aí para mim, Carlinha, por gentileza. O cara desviou para a conta dele 500 milhões de reais, algo em torno de R$500 bilhão, um gerente. Você imagine um diretor, um presidente mal intencionado, pessoas foram para a cadeia, porque rapinaram a empresa, quase acabaram com a Petrobras no passado. A lei de estatais não existe por maldade, não existe por uma questão unicamente burocrática. Ela foi aprovada no governo Michel Temer para proteger a Petrobras. Sim, cria empecilhos, mas esses empecilhos fazem parte de um esquema de compliance que tornaram a Petrobras bastante lucrativa e eficiente novamente. Então, devagar com o andor. Vamos revogar. Será? Será que é isso mesmo que a gente deseja? Para o presidente do Senado, Rodrigo... Diga, Sheila. Não, só ia acrescentar que ontem o Arthur Lira também falou algo bem importante sobre isso, além de defender mudança na lei das estatais. Ele falou o seguinte: a gente tem de se debruçar sobre esse assunto, porque eu pergunto aqui aos senhores, a quem serve a Petrobras? Não dá satisfação a ninguém, não produz riqueza, não produz desenvolvimento. O que não é verdade. Não é verdade. Produz riqueza e também produz desenvolvimento. Isso é uma outra questão. E aí vem a discordância do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem uma outra visão, né? Uhum. Bom, e o sujeito que tinha 90 milhões de reais na conta era exatamente o Pedro Barusco, gerente da Petrobras, que depois virou delator. Não era de dólares, tá? 90 milhões de reais. É muita grana. Bom, para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a Petrobras é lucrativa e não deveria ser alvo de discussões sobre uma eventual privatização, pelo menos agora. Nesse momento, eu não considero que esteja na mesa uma privatização de Petrobras, nem de Banco do Brasil, nem de Caixa Econômica, porque são instituições que, no final das contas, são um patrimônio nacional, que, se bem geridos, geram frutos à sociedade brasileira. Então, é preciso ter bastante cautela nessas apreciações, em especial em momentos de crise. Mas vamos respeitar, evidentemente, as ideias, mas a tese de privatizações, de um modo geral, para poder tornar o Estado mais ágil e mais eficiente, é sempre uma ideia boa e que deve ser considerada, mas não é, a princípio, o caso da Petrobras. Na avaliação do economista Gessner Oliveira, a indefinição na escolha de um novo nome não preocupa tanto o mercado. O grande problema, segundo ele, é o risco de interferência do governo na companhia. O tempo da política é diferente do tempo
do regime societário de governança, né? Então, a política exige uma mudança rápida, enquanto há um critério de escolha, há um sistema de governança que precisa ser respeitado. Além de um novo nome para presidir a Petrobras, o governo busca um substituto para Rodolfo Landim, que, assim como Adriano Pires, desistiu de assumir o comando do Conselho de Administração da estatal. Após licitação, o gasto com a compra de ônibus escolares pelo governo cai mais de R$500 bilhão. O processo, no entanto, está suspenso pelo Tribunal de Contas da União. Quem vai nos trazer detalhes é a Natália Pazzi. O Tribunal de Contas da União determinou que o pregão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a compra de ônibus escolares prossiga até a penúltima fase, ou seja, o FNDE fica impedido de praticar o ato final como homologar a licitação. A medida autoriza ainda a realização de oitivas no FNDE para que até 15 dias sejam colhidas as principais informações sobre o caso. O TCU atendeu a um pedido feito por deputados. A licitação prevê a aquisição de 3.850 ônibus escolares, a suspeita de sobrepreço de 54%. Ao todo, o preço dos veículos subiria de R$1 bilhão e 300 milhões para pouco mais de 2 bilhões. Ontem, o pregão eletrônico para a compra de 3.850 ônibus escolares chegou a ser realizado, mas o governo reduziu o preço máximo de cada veículo e, com isso, o valor total da licitação caiu R$510 milhões. E, obviamente, agora a gente precisa ver muito empenho do Ministério Público, do Procurador-Geral da República, do governo, do presidente, né? Para saber quem é que redigiu esse pregão. Para onde iria essa grana? Para onde iria esse R$500 bilhão que foi cortado desse pregão maroto, né? Desse governo que não tem corrupção? Quem seria beneficiado em ano eleitoral? Para onde iria essa verba? Porque não fosse o trabalho, mais uma vez, diligente da imprensa, sem corporativismo nenhum, mas é verdade, o Ministério Público não se mexe, o Brasil teria sido tungado em pelo menos R$500 bilhão nessa licitação esquisita. E por falar em corrupção, vamos falar dos pastores, Cadinha? Vamos. A gente não vai falar de cultura antes? Mas acho que a gente podia emendar Tá bom. o assunto. Pode ser? Pode. Porque a Comissão de Educação do Senado espera ouvir amanhã os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Os dois são acusados de cobrar propina na liberação de verbas do MEC, verbas que não deveriam ser liberadas por eles, né? E não tem nada a ver, em tese, com o Ministério da Educação, mas não obstante, eram eles que tinham essa grana na mão e para liberar esse dinheiro, os dois cobravam propina ainda por cima. E também deve ouvir o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Marcelo Ponte. Ontem, pelo menos 3 prefeitos confirmaram as denúncias de que os religiosos pediam grana, pichuleco, ouro, bíblia, em troca de recursos para a construção de escolas. Um deles, Kelton Pinheiro, do Cidadania, prefeito de Bonfinópolis, em Goiás, disse ter sido levado pelos pastores a um restaurante em Brasília e recusado a oferta. Quando chegou o pastor Arilton na minha mesa e me abordou de uma forma assim muito abrupta e direta, dizendo: olha, prefeito, vi aqui que o seu ofício aqui está pedindo a escola mesmo, de 12 salas, né? Essa escola aí deve custar uns 7 milhões de recursos para ser liberado. Mas é o seguinte, eu preciso de 15 mil na minha mão hoje. Você faz aqui uma transferência para minha conta, porque esse negócio aqui para depois, isso não cola comigo não, porque vocês, políticos, são um bando de malandros que não tem palavras. Se não pegar antes, depois não paga ninguém. Aquilo me deu ânsia de vômito de ver uma situação daquela, né, naquele momento. Outro prefeito, Gilberto Braga, do PSDB, de Luiz Domingues, no Maranhão, reiterou o pedido feito por Arilton Moura, R$15 mil mais 1 quilo de ouro, para liberação de verbas. Eu apresentei minhas demandas para ele e ele falou rapidamente, disse: olha, para mim você vai me arrumar os 15 mil para mim protocolar as suas demandas e depois que o recurso já estiver empenhado, você, como a sua região, a região de mineração, você vai me trazer 1 quilo de ouro. As denúncias de que Gilmar Santos e Arilton Moura agiam dentro e fora do Ministério da Educação levaram à queda do então titular da pasta, Milton Ribeiro, investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele nega qualquer participação no esquema.
Vamos falar agora sobre o setor cultural. Jair Bolsonaro veta o projeto de lei que destinaria quase 4 bilhões de reais para essa área. Felipe Alves. O presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto de lei que previu o repasse de quase 4 bilhões de reais para estados e municípios usarem para o enfrentamento dos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o setor cultural. O veto da lei, que ficou conhecida como Lei Paulo Gustavo, foi publicada na edição desta quarta-feira no Diário Oficial da União. De acordo com o texto da lei, 2,79 bilhões seriam destinados a ações no setor audiovisual e 1 bilhão para ações emergenciais no setor cultural. O projeto foi aprovado no Senado em novembro de 2021 e em fevereiro foi modificado e aceito pela Câmara dos Deputados. O texto final voltou ao Senado e foi aprovado em março deste ano e enviado para a sanção presidencial. O Congresso ainda pode derrubar o veto. Estados Unidos e União Europeia devem anunciar hoje novas sanções contra a Rússia, entre elas o fechamento dos portos a navios com bandeira russa. Arthur Queiroz. Sanções contra instituições financeiras e empresas públicas da Rússia estão entre as novas medidas analisadas pelos Estados Unidos, países da União Europeia e o G7, que reúne as maiores economias do mundo. A Casa Branca sugeriu ainda a suspensão por tempo indeterminado de qualquer novo investimento no país liderado por Vladimir Putin. A União Europeia também pretende interromper a importação de carvão e fechar os portos aos navios russos. Nesta terça-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse ao Conselho de Segurança da ONU que os militares russos devem ser levados à justiça por crimes de guerra, principalmente por causa da descoberta de centenas de corpos de civis em Bucha no fim de semana. Nós estamos conduzidos uma investigação e tentamos providenciar o acesso máximo de jornalistas de perícia criminal internacional para que tudo fosse gravado, notificado, para a investigação fosse conduzida e aquele que é responsável, o culpado seja punido. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, negou as acusações que chamou de provocações para atrapalhar as negociações por um acordo. Autoridades ucranianas dizem que cerca de 300 corpos podem estar em uma vala comum perto de uma igreja em Bucha, ao norte de Kiev. Ontem, após o massacre em Bucha, um vídeo que circula nas redes sociais mostra militares russos recolhendo corpos em Mariupol, no sul da Ucrânia. A cidade se tornou um dos principais alvos dos ataques de Moscou e teve mais de 40% dos prédios destruídos, incluindo hospitais, escolas, creches e fábricas. Pelo menos 150 mil pessoas deixaram a região. A gente conversava mais recentemente quando tivemos a data de 1 mês dos ataques feitos pela Rússia em território ucraniano. A gente fez aqui um fórum, com convidados especiais. Um dos nossos convidados, ou uma das nossas convidadas, foi a Vitória Goncharenko, nossa parceira. Ela é russa, fala português, trabalha com tradução, foi nossa parceira na Copa da Rússia e participou aqui trazendo o olhar de quem vive a realidade russa nesse momento, com todas as sanções impostas, qual é o olhar da população. De maneira geral, há exceções, o povo russo não é Vladimir Putin, isso precisa ficar claro, e isso ficou claro também em todas as manifestações de milhares de pessoas que foram presas, inclusive, por se manifestarem contrariamente à guerra. O nosso fórum, lembra, Sheila, ela falando sobre as medidas autoritárias tomadas internamente por Vladimir Putin, como a prisão de pessoas que se manifestavam contra a guerra. Ela dizia que temia represálias, só ficava mais ou menos tranquila, porque ela estava falando em português conosco. Uhum. Ela disse que pensaria 2 vezes antes de dizer a mesma coisa em russo por uma emissora internacional, por exemplo. Veja só a situação, Exatamente. E ontem eu conversava com a Vitória e ela deve deixar a Rússia mesmo, Decidiu sair da Rússia porque falou que a situação é muito delicada, que as pessoas não têm a visão do impacto que haverá dessas sanções um pouco mais adiante, que agora a população russa não enxerga, não vê ainda como essas sanções impactam a economia, podem impactar emprego, circulação de dinheiro. E ela, por exemplo, que trabalha com muitos estrangeiros, fazendo tradução ou mesmo fazendo um trabalho de guia turístico, que ela chegou a fazer em vários momentos, ela recebe em outras moedas, ela recebe também pagamentos por meio do sistema SWIFT. Isso se inviabilizou
É parte das sanções, né? Os bancos russos não fazerem parte mais do sistema SWIFT. Então, ela nem teria mais como receber esses valores. Ficou muito difícil a situação e também, com todo esse contexto, a Vitória decidiu sair da Rússia. E veja só que coisa, diga-me, Gali. Já terminou a Vitória? Eu ia só passar para a pesquisa que... Assim, eu quero citar também, eu tenho um primo que mora em Moscou, inclusive eu fui visitá-lo na Copa do Mundo, e ele recebe o pagamento dele todo mês aqui pelo Brasil. Uhum. E se utiliza do serviço SWIFT para acessar essa grana em Moscou. E ele tá desesperado, porque ele não tem mais como acessar o dinheiro dele. Não tem mais. Tá tentando se virar lá com criptomoeda, mas ele não entende nada disso, eu também não. Me ligou até para ver se eu podia ajudar, mas eu não faço a menor ideia de como isso funciona. Ele tá tentando se virar. Outra alternativa é ele viajar para um país vizinho como a Finlândia, pegar o dinheiro ali e depois voltar para a Rússia. Mas imagine você ter que todo mês ir, por exemplo, para o Chile para pegar o seu salário e depois voltar para o Brasil. É inviável. É inviável. Então a vida dessas pessoas está se tornando muito difícil. Muito difícil. São russos que não tem nada a ver com as decisões do Vladimir Putin. Russos, brasileiros, enfim, estrangeiros que vivem por ali, que não são necessariamente a favor do que está acontecendo. Não obstante, aí a gente chega à pesquisa. Pois é, veja como aquilo que a Vitória dizia, né, faz todo sentido, de que a população ainda não percebe os efeitos dessas sanções, não percebe o que pode acontecer na economia russa, tanto que essa pesquisa aqui, mesmo com a guerra, mesmo com as sanções impostas pelo Ocidente, mostra que a popularidade de Putin subiu. Atualmente, 83% dos russos apoiam o presidente. É o maior índice desde a chegada dele ao poder. Pesquisa feita pelo Centro Independente Levada. É um centro russo, é verdade, isso precisa ser dito, mas é considerado um centro independente de pesquisas. Levantamento feito entre os dias 24 e 30 de março, a taxa de aprovação de Putin, segundo esse levantamento, é 12 pontos percentuais superior à pesquisa feita em fevereiro. De volta ao Brasil, o PSB confirma que vai indicar Geraldo Alckmin para ser vice de Lula na próxima sexta-feira. De Curitiba, Ângelo Sfayer. Uma reunião marcada para sexta-feira deve confirmar o convite para que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, integre a chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pela presidência nas eleições de outubro. Durante uma entrevista para uma rádio de Ponta Grossa, no Paraná, questionado sobre a antiga rivalidade entre os dois, Lula disse que nunca foi inimigo de Alckmin. Disse ainda que o Partido dos Trabalhadores analisa a possibilidade dessa união na disputa ao Palácio do Planalto. Feliz era o Brasil no tempo que a disputa, a polarização, era entre dois partidos democráticos, PT e PSDB. E você pode ficar certo que se nós estivermos juntos, nós vamos reconstruir o Brasil, porque nós somos dois democratas, gostamos da democracia, exercemos da democracia e temos como prova o exercício dos nossos mandatos. Em cerimônia de promoção de generais, Jair Bolsonaro, do PL, afirmou que, entre todos os ministros, o da Defesa é o mais importante. Tenho 23 ministros, todos são importantes, mas um se destaca, é o da Defesa, porque tem a tropa em suas mãos. É o que, em última análise, poderá fazer o país rumar em direção à normalidade, ao progresso e à paz. Ciro Gomes, do PDT, fez críticas à atual política econômica do Brasil, a qual chamou de tragédia desde a época de FHC. Ele comentou a informação de que o PT poderia manter Roberto Campos Neto à frente da presidência do Banco Central para agradar empresários. O pedetista afirmou que não se surpreenderia se Paulo Guedes ficasse e voltassem Henrique Meirelles, Joaquim Levy ou Antônio Palocci. Apesar do impasse com uma ala do União Brasil, Sérgio Moro dá indícios de que não pretende desistir de concorrer ao Palácio do Planalto. Ontem, o ex-juiz compartilhou a biografia na internet que termina com o seguinte recado, abre aspas, alguém aí duvida da sua coragem para mudar o Brasil? Fecha aspas. João Dória, do PSDB, negou a informação sobre uma possível aliança com o ex-presidente Lula para derrotar Jair Bolsonaro. O ex-governador de São Paulo disse que não negocia com o ex-presidiário nem com o pai das rachadinhas, tudo isso entre aspas, e que, abre aspas, lugar de sem vergonha é na prisão, fecha aspas. Depois da Procuradoria-Geral da República, o governo recorre da decisão que manteve o inquérito contra Jair Bolsonaro no caso Covaxin. Thalita Almeida.
O presidente Jair Bolsonaro pediu que a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, reconsidere a decisão de negar o arquivamento do inquérito que investiga se ele cometeu crime de prevaricação nas negociações de compra da vacina Covaxin. No recurso apresentado, a Advocacia Geral da União solicita ainda que, se a ministra não mudar de posição, a decisão fique com o plenário do STF. Prevaricar é retardar ou deixar de praticar um ato que seria de responsabilidade do servidor público ou fazer isso de forma contrária à lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A investigação sobre a compra da Covaxin foi aberta a partir de pedido da CPI da Covid, em julho de 2021, depois que o deputado Luiz Miranda afirmou ter alertado o presidente sobre suspeitas na aquisição da vacina. Na época, após a exposição do caso, o governo cancelou o contrato. A PGR argumenta que não viu crime e, por isso, pediu o arquivamento para o Supremo. Não há prazo para uma decisão. Tem destaque chegando agora do Rio de Janeiro, porque, solta por decisão da Justiça, a mãe do menino Henri saiu da cadeia com tornozeleira eletrônica. Priscila Xavier traz mais informações pra gente. Fala, Priscila. Não, né? Daqui a pouco a Priscila Xavier vai trazer informação direto do Rio de Janeiro. E só para lembrar, dia 5 de abril é comemorado o Dia do Filho, né? Muitas postagens em redes sociais e tal, só uma ironia, né, dessa decisão da Justiça. Foi ontem, dia 5 de abril. Dia do Filho. Isso, Dia do Filho. Bonito, né? Bonitinho, uma boa lembrança, mas é uma celebração originária na Coreia do Sul, que vem ganhando destaque e tal, por trocas de singelas e verdadeiras mensagens de amor e empatia entre pais e filhos. Ontem nas redes sociais estava bombando isso, muita foto legal. de pai, mãe, eu só espero que não inventem mais filho. uma data pra gente trocar singelos e bonitos presentes, né? Porque já tem demais. Já tem aniversário, já tem dia das crianças, dia dos pais, dia das mães. Eu gosto também. Vocês também. Mãe, por mim pode me dar presente. Então, eu sou filha só, não tenho filho, então por mim, ó, Vocês tô no lucro. Em qualquer truque do mercado publicitário, né? Aham, Tá bom. desses, quando é pra ganhar, opa! Você por enquanto é filha, É né? isso. Tá bom. Deixa eu chamar um outro destaque do Rio de Janeiro. Bora. Então, a Câmara Municipal do Rio abre processo que pode levar à cassação do vereador Gabriel Monteiro. Destaque chegando com Tuane Dossares. O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio abre um processo ético-disciplinar para averiguar possível quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Gabriel Monteiro. O processo pode levar à cassação do mandato do político. O presidente do Conselho, Alexandre Esquerdo, afirmou que as recentes denúncias contra Gabriel motivaram a representação, principalmente a envolvendo o uso de uma criança em situação de vulnerabilidade para a gravação de um vídeo. O parlamentar nega as acusações. A gente trabalha com notícia, né? Há muitos anos, no meu caso, são 22 anos. A gente acha que não vai se surpreender nunca, né? Mas no Brasil, de tédio, a gente não morre jamais. Eu nunca imaginei que eu fosse me deparar com o sujeito do naipe desse Gabriel Monteiro. Olha, esses vídeos que a gente viu nos últimos dias... Ou esse cara é um maluco, um doente, ou tem uma deficiência muito séria de caráter. Porque um ser humano não trata outro ser humano daquela maneira, não se refere a outros seres humanos daquele jeito, não utiliza pessoas numa situação de vulnerabilidade com tanto desassombro. A troca de mensagens dele lá com o assessor, parece que ele queria alguém que tivesse pinta de pobre para ele poder... fingir que estava ajudando lá na internet, as mensagens, achei um cara com a maior cara de pobre. Não, mas tem que ser pobre mesmo, tem que ser escangalhado. Uma coisa nojenta. Manipulando uma criança, para a criança dizer que o pai dela gasta o dinheiro com bebida, sendo que a menininha havia balançado a cabeça negativamente da primeira vez que ele perguntou. Que mau caráter. Que gente horrorosa. Mínimo, né? De Mau que caráter. esgoto saíram esses seres humanos... Que voltem pra ele, não sei de onde saíram, mas que voltem pra lá. Esse cara não tem a menor condição moral de exercer nenhum cargo público. Pô, muito menos na Câmara de Vereadores da segunda maior cidade do Brasil, da vitrine do Brasil pro mundo. O Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, que os vereadores façam o seu trabalho nesse caso. É assombroso o que a gente tem visto. Vamos voltar agora pra Priscila? Temos... Na verdade, a Gabriela Souza é quem vai trazer as informações pra gente do caso Henri. Fala, Gabriela. O Ministério Público vai recorrer da decisão da Justiça de soltar a mãe do menino Henri Borel.
Monique Medeiros, que responde pela morte da criança de 4 anos, deixou o sistema prisional na noite desta terça-feira e vai usar tornozeleira eletrônica. Indignado, Leniel Borel, pai da vítima, criticou a decisão da juíza Elizabeth Machado Louro, da 2ª Vara Criminal da capital. Monique não pode falar com pessoas que não sejam familiares ou advogados. Monique é réu junto com o ex-vereador Jairinho, padrasto de Henri, no processo que apura a morte da criança em março do ano passado. E ainda no Rio de Janeiro, policiais são afastados após a morte daquele jovem durante uma operação na Zona Norte. A Gabriela Morgado vai trazer as informações para a gente. As polícias militar e civil investigam se o tiro que matou um adolescente de 17 anos em Cordovil, na zona norte do Rio, partiu de PMs que participaram de uma ação na segunda-feira. Segundo a família de Cauã da Silva Santos, os militares entraram na rua Antônio João atirando, durante um evento de um projeto social com crianças. Os 7 policiais envolvidos alegam que faziam policiamento na região e foram atacados por bandidos. O tio de Cauã e presidente da Associação de Moradores da Comunidade do Dourado, Tiago Velasco, afirma que os policiais ainda recolheram as cápsulas dos disparos do chão. Agora, os copinhos onde as crianças estavam tomando refrigerante, esses sim, estão todos no chão, junto com o sangue do Cauã. Não tinha passagem, um jovem que praticava esporte, que cuidava dos irmãos, que era um bom aluno, um bom amigo, um bom filho. Não existe uma operação onde você entra atirando com a presença de centenas de crianças. Isso é falta de estratégia. A PM abriu um procedimento apuratório e os militares foram afastados das ruas. Essa cena descrita, ela é muito forte, né? E ela é muito simbólica. Os copinhos onde as crianças tomavam refrigerante ali no chão estavam junto com o sangue do Cauã. A gente vai seguir acompanhando a investigação sobre isso, mas por enquanto é essa informação. Policiais afastados neste caso. E o Cauã, até esses dias, era também uma dessas crianças, né? Ele fazia parte, tinha 17 anos agora quando foi assassinado. A gente segue no Rio de Janeiro, na Costa Verde Fluminense. O Corpo de Bombeiros ainda faz buscas por desaparecidos. Marcos Sadoc. O Corpo de Bombeiros ainda busca por 3 desaparecidos em Ilha Grande depois das fortes chuvas que atingiram a Costa Verde Fluminense. Ao todo, 20 pessoas morreram no estado do Rio. Em Paraty, os militares tentam encontrar o corpo de uma menina que morreu soterrada na praia de Ponta Negra. 5 irmãos e a mãe também morreram. O município ainda tem uma série de pontos isolados. Ontem, helicópteros levaram equipamentos e itens básicos para Paraty e Ilha Grande. As buscas foram encerradas em Angra dos Reis. 11 pessoas morreram soterradas. Na região serrana, uma morte foi confirmada em Cachoeiras do Macacu, também por causa da forte chuva. O governo federal anunciou o repasse de R$3 milhões para Angra dos Reis e quase R$2 milhões para Paraty. Destaque internacional: depois do fim do toque de recolher, o Peru volta a ter protestos contra o aumento no preço dos combustíveis e dos fertilizantes. Ontem, segundo o governo, pelo menos 4 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas durante as manifestações. Em Lima, um grupo chegou a atear fogo em frente à sede, do Poder Judiciário para pedir o impeachment do presidente Pedro Castilho. Os caminhoneiros seguem em greve no país. E sem o toque de recolher, o Flamengo entrou em campo e venceu na estreia da Libertadores. Foi confuso tudo isso, né? O Cristiano Pinho está aqui para nos contar os detalhes. Fala aí, Pinho. Líder do Grupo H na Libertadores, após a vitória na estreia, o Flamengo volta ao Brasil agora pensando no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Na partida de ontem no Peru, Bruno Henrique e Mateuzinho marcaram os 2 gols na vitória por 2-0 sobre o Sporting Cristal. O duelo foi marcado pela incerteza da realização do jogo, diante do toque de recolher imposto em Lima. Com a queda da medida, a Conmebol anunciou que a bola ia rolar, faltando pouco menos de 3 horas para o início da partida e minutos após ter comunicado os clubes de que não haveria jogo. No sábado, o Flamengo estreia no Brasileirão contra o Atlético Goianiense fora de casa e volta a campo pela Libertadores na semana que vem contra o Talheres, no Maracanã. Bom, e na Bolívia o Corinthians passou vergonha, né, Sheila? Diante do Always Ready. Jogou mal. Que não é só altitude, né? O time tá bagunçado em campo, não foi bem não.
Yuri Queiroga tem os detalhes. O Corinthians perde por 2-0 para o Always Ready e sai no prejuízo na estreia da Copa Libertadores da América. Os gols no início de cada tempo foram marcados por Marcos Riquelme de pênalti e Rodrigo Ramalho. O técnico Vitor Pereira, que não contava com Fagner, Raul Gustavo, Luan e Júnior Moraes, começou o jogo com João Pedro e Fábio Santos nas laterais e Jô de titular no ataque. Juliano, Roger Guedes e o estreante Maicon começaram no banco de reservas e entraram no segundo tempo. O Timão encara na próxima rodada o Deportivo Cali da Colômbia, que venceu o Boca Juniors por 2-0 ontem. Bom, ainda pela Libertadores, o Atlético Paranaense empatou em 0-0 com o Caracas na Venezuela. Agora, quando o assunto é fazer feio, o Santos, pelo amor de Deus, né? O Santos no Campeonato Paulista lutou para não ser rebaixado, coisa feia. E aí na Sul-Americana perdeu pro Banfield da Argentina por 1-0. Ô louco, Santos, que isso, gente? Tá bom não. Tá bom não. Não tô podendo falar. O Ceará... me sinto no direito. Ninguém está. Mas mesmo assim a gente fala. Não tá legal. O Ceará venceu o Independiente por 2-1 e o Atlético Goianiense atropelou a LDU por 4-0. Falando em esporte, falando em futebol, olha ele aí. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Bom dia, Megali. Alô, Sheila Oi, Magalhães. Milton. E a Carla Bigato também tá uma beleza no ar, na tela da Band, viu? O pessoal não para de crescer. Band News também, TV. É isso aí. Nosso grupo é muito forte. Agora o Corinthians tá muito fraco. Inventaram um técnico português horroroso. E o time do Flamengo inventou um outro técnico horroroso. Vamos ao placar de ontem. Bem, gente, pela sempre importante Libertadores da América, o Caracas jogando em casa lá na Venezuela do horroroso Maduro, Caracas da Venezuela 0, Atlético Paranaense 0. Olha aí, Furacão empatou fora de casa, tá bom demais. Always Ready 2, Corinthians 0. Meu Deus, Corinthians, perdendo para esse time da Bolívia, hein? E o Deportivo de Cali, rapaz, é um bom time, mas o Boca tem muito mais história. E o Deportivo Cali bateu o Boca Juniors por 2-0. E na Sul-Americana, meu Santos tá fraquinho, meu Deus do céu. O Santos foi argentino e perdeu ontem do Banfield por 1-0. E o Ceará bateu o Independiente por 2-1. Parabéns ao Ceará. Futebol cearense está muito forte. E o Atlético Goianiense goleou a LDU, que antigamente era muito forte, hoje está fraquinha. Parabéns ao Atlético Goianiense, 4-0. Hoje temos América Mineiro e Independiente del Valle. Vai ser 1-0 pro América, eu falei ontem. Red Bull Bragantino e Nacional do Uruguai. O Red Bull Bragantino vai ganhar esse jogo de 1-0. E o Tolima recebe o Atlético Mineiro e vai tomar de 3-0 na testa. E o Deportivo Táchira recebe o Palmeiras. E o Palmeiras, que só ganha, vai ganhar mais uma por 2-0. E na Sul-Americana tem um outro time que eu não conhecia, 9 de outubro, contra o Internacional. E o Inter vai ganhar. Um abraço para vocês e até amanhã.